Opa, então bom dia galera, meu nome é Henrique, sou moderador de projetos aqui na Coin e o objetivo desse mini cursinho aqui é reforçar um pouquinho o conhecimento técnico dos membros da Coin sobre alguns métodos de fabricação, de conformação, beleza? Então a gente vai falar sobre os tipos de conformação, né, e as suas aplicações. Então começando, o que é conformação, né? Conformação é quando ocorre alteração permanente da geometria de uma peça, através da deformação plástica, né? Ou seja, uma deformação que não volta. O contrário disso seria a deformação elástica, né? Como o nome diz, característica bem própria dos elásticos, né? Então, por exemplo, uma sacolinha de mercado, né? Se você puxar ela fraquinho, obviamente ela vai ser puxada na direção que você aplica a força, beleza? Mas se você puxar com um pouquinho mais de força, você vai ver que ela não vai voltar mais, né? Ela vai ficar com aquela ruptura, né? Aquele negócio esquisito. Então, isso é uma deformação plástica, que é permanente, né? Não volta. E a mesma coisa acontece com os metais, com o aço, com o alumínio, beleza? Então, a gente usa a deformação plástica a nosso favor, né? Para dar formas novas às chapas, aos fios, né? Enfim, o primeiro processo que a gente vai ver aqui é a laminação, tá? Então, como dá para ver aqui, nessa imagem feia que eu... Desculpe, pessoal, só achei essa imagem feia aqui. A gente usa a laminação na produção de chapas, tá? E alguns perfis também. Então, vocês conhecem aquela laminadora de massa? É o mesmo princípio, né? A massa passa por dentro dos dois cilindros, né? Que giram em sentidos opostos. E a massa sai mais fina. É o mesmo princípio com as chapas de aço também. Dá para fazer a laminação a quente, né? Olha só, com aços e perfis, né? Nesse caso aqui está sendo laminado um perfil, né? Um perfil em I. E, geralmente esses perfis são feitos de aço, então é muito mais fácil você esquentar eles para depois poder conformar, né? Porque como quando você esquenta o aço, a estrutura cristalina dele muda para o CFC, né? Fica muito mais fácil conformar ele, né? Porque a resistência dele diminui e a ductilidade aumenta. A laminação a frio, ela é usada para metais com uma dureza menor, né? Como por exemplo alumínio e algumas ligas de cobre, né? E não precisa esquentar eles antes de fazer a laminação, né? A laminação a frio também é usada para fazer acabamento superficial de algumas chapas, né? Então, depois que você faz a laminação a quente de uma chapa de aço, é bastante comum você laminar ela a frio também, para deixar ela com mais acabamento superficial, né? Beleza? Então, agora passando para a trefilação. A trefilação já é um processo bem diferente, né? É usado na produção de arames, fios e barras, tá? Essa imagem aqui a gente tem essa peça aqui em volta, que se chama fieira, e um fio passando por dentro dela, tá? Quando ele vai nessa direção, né, da flechinha, ele passa por essa zona aqui de deformação plástica, né? Então, o que que acontece? Como tem essa redução de diâmetro, ele é obrigado a diminuir, né? Então, o diâmetro diminui depois de passar pela fieira. E esse processo vai se repetindo, enfim, por várias cadeias até chegar no diâmetro desejado, né? Nesse exemplo aqui, é uma trefilação com deslizamento, né? Ou seja, o fio é permitido um certo deslizamento, né, transversal aqui, né? Nesses anéis tirantes, que são posicionados entre as fieiras, né? E também tem a trefilação sem deslizamento, né? Que os fios são enrolados direto nesses anéis tirantes aqui e são utilizados roldanos para fazer esse processo entre as fieiras e entre os anéis, né? Para depois chegar no bobinadeira, que vai ser onde o fio vai ser armazenado, né? Beleza, então passando para a extrusão agora. A extrusão é feita para fazer perfis, fazer barras, tubos, para fazer polímeros também, né? E também alguns alimentos, né? Dá para extrudar. Não sei se vocês já viram, mas tem a carne moída, né? Feita através de um processo de extrusão, né? A gente vai mostrar aqui. Então, na extrusão, o que acontece, né? Essa haste de pressão, ela atua contra esse tarugo que está verde aqui. Como ele não tem para onde ir, ele vai
sendo espremido contra essa matriz, né? Ele adquire o formato do furo dela. Então, esse é o processo da extrusão. Aqui nesse caso está sendo extrudado um perfil de alumínio, né? O nosso perfil de alumínio tão queridinho, né? Usamos ele em todo o projeto. Então tá, o forjamento a gente conhece, né, pelos filmes, o pessoal lá que fica fazendo espada, faz machado, martelo. O processo mais comum que a gente conhece do forjamento é o martelamento, né? É mostrado aqui na imagem da esquerda como o cara esquenta a peça, né? E fica martelando, martelando, martelando até ficar o formato que a gente quer, né? Claro que hoje em dia tem máquinas, né, destinadas a isso, né? Para o cara não ter que ficar martelando. É uma máquina que funciona como uma prensa, né? Só que em vez de prensar continuamente, ela fica descendo e subindo, né? Descendo e subindo. Como se fosse um martelo mesmo. Facilita bastante a vida, né? Daí aqui sim a prensagem, né? Que são utilizadas as prensas hidráulicas, né? Nesse caso aqui ainda está sendo feito a quente, né? Então é um metal muito duro mesmo. É um aço com uma liga muito alto teor de carbono, provavelmente. Geralmente o que acontece nesses casos é que é usada uma matriz, né? Então essa peça aqui, por exemplo, ela é uma peça quadrada, né? Cúbica. E ao forçar a matriz contra ela, ela acaba adquirindo o formato certinho da matriz. Então a gente faz bielas, virabrequins a partir desse processo. O dobramento e o curvamento também é um processo bastante utilizado aqui. Isso aqui se chama uma dobradeira manual, né? Desculpa. Tem esses dois pininhos aqui e esse pino móvel, esse cilindro móvel aqui, que a gente mexe a partir dessa manivela aqui. Então, o que que acontece, né? Quando a gente faz pressão no sentido horário, né? Como a gente está vendo aqui, a peça é automaticamente conformada, né? Nesse caso, o que que acontece é uma deformação elastoplástica que a gente chama. Então, além de acontecer a deformação plástica, tem também uma parcela de deformação elástica. Então, quando a gente vem até esse ângulo aqui, beleza, está conformada a peça. Agora a gente solta, volta no sentido anti-horário, né? A peça vai voltar um pouquinho, né? Porque ela tende a voltar um pouco, dependendo do material, dependendo do raio da dobra. O raio da dobra é esse raio aqui. Guardem isso daqui para depois, tá? Já vou falar mais sobre. A gente pode fazer tanto a frio quanto a quente. O dobramento das chapas, né? Nesse caso, ele colocou numa morsa, né? Esquentou um pouquinho, tá um pouquinho envermelhado aqui. E começou a martelar, né? Para adquirir o formato 90 graus aqui. Nesse caso é bem tranquilo, né? Mas como é uma chapa mais grossa, ele teve que esquentar, né? Existem também, claro, dobramentos à máquina, né? Então, nesse caso aqui, dá para ver bem o punção e a matriz, né? E ele coloca aqui a chapa, o punção desce e a chapa adquire o formato da matriz, bem tranquilo. Tem segredo aqui, né? Então, a chapa aqui em formato em V, punção desce conforme a chapa. Chapas que tem dobras em 90 graus, quase sempre é esse processo aqui que eles vão utilizar. Também pode acontecer de usar essa máquina aqui, que se chama dobradeira manual. Então, quase a mesma coisa. Só que em vez de colocar a chapa ali, ele coloca aqui e sobe essa alavanca aqui. Não é a mesma situação. Agora, por que ficar fazendo dobra em chapa, né? Vamos usar esse exemplo aqui bem bobinho, que a gente quer colocar, por exemplo, querer colocar em pé um copo de água em cima de um papelão aqui, né? Beleza. A gente quer colocar o máximo de água possível que o copo consiga aguentar. Beleza. Então, vamos colocar uma chapa aqui. Só que não adianta nada colocar uma chapa lisa, né? Ela vai cair. Então, se a gente fizer uma dobra, ela já melhora bastante, né? Ela já fica bem mais estável se comparar com essa chapa aqui lisa, né? Então, o volume de água que a gente consegue colocar já aumenta um pouquinho. Quanto mais dobras a gente fizer,
mais água a gente vai conseguir aguentar, né? Maior vai ser a carga que a chapa vai conseguir aguentar. Claro que nesse exemplo é uma chapa de metal, um copinho de água em cima, é óbvio que vai aguentar, né? Mas é só para ilustrar bem para vocês, porque poderia ser qualquer coisa, que poderia ser um motor, 2, 3, 4 motores em cima disso daqui, e conforme você vai aumentando o número de dobras na chapa, a resistência aumenta junto, né? Então, a gente ganha resistência mecânica com menos componentes, não precisa gastar componentes, perfis, parafusos, né? E a gente consegue carregar cargas até 5 vezes mais pesadas do que se não tivesse dobra na chapa, beleza? Agora, atenção aqui, né? Eu pedi para vocês lembrarem do raio de dobra. Então aqui a gente vai ver um pouquinho sobre o raio de dobra do aço, né? Que é o material que a gente mais usa, né? Chapa de aço. Então acompanhe aqui, ó, raio mínimo de dobra que tem que ser das chapas de aço é de 1 a 3 vezes a espessura. Então, por exemplo, se a chapa de aço tem uma espessura de 1 milímetro, o raio mínimo vai ter que ser pelo menos 1 milímetro, né, de raio. Senão, o aço pode fraturar mesmo, né? Não vai aguentar a dobra e não vai conseguir, simplesmente não vai conseguir dobrar, né? Ele vai fraturar antes disso. Então, o raio mínimo tem que ser de 1 ou, ou mais, né, de preferência. Os outros materiais a gente utiliza menos, então nem vou passar, mas o curvamento é outro processo de conformação, né? Geralmente é feito a frio esse daqui, né? Então, aqui na foto o cara tá fazendo com uma morsa, né? Um grifo, parece aqui. Então, ele vai arredondando a peça, né? Vai levando a peça para lá e fazendo curvamento manual mesmo, bem simples, bem tranquilo. Mas para peças, né, com maior precisão geométrica, a gente tem que usar a calandra, né? Então, a calandra é essa máquina aqui, que tem esses 3 cilindros. Quando a chapa passa entre esses 3 cilindros, ela adquire esse formato cilíndrico aqui perfeitinho, né? Que vai ter que ser ajustado conforme o raio o diâmetro do círculo, né? O diâmetro do cilindro. Você pode descer e subir esse último cilindro de trás aqui que vai ajustar o diâmetro. Agora, um pouquinho sobre a estampagem, né? O que é estampagem? Geralmente ela é feita para peças de pequeno a médio porte, né? Então, por exemplo, aquela chapa xadrez aqui, né, que está nessa foto, é uma peça que é estampada, né? Imagina ter que ficar usando, fazer um por um, né? Essa nervurinha aqui, né? Então é usado o processo da estampagem, são usados punções, né? No caso da chapa xadrez são usados vários de uma vez, né? E aqui é feita a estampagem de corte. O que é estampagem de corte? Mesma situação. Punção, matriz, só que em vez de ter o formatinho em V aqui, não tem nada. Então, o punção simplesmente desce e fura a chapa, como dá para ver nessa fotinha aqui do lado esquerdo. Processo que padroniza muito chapas, peças pequenas, né? Então, é um processo que agiliza bastante a conformação das chapas. Dobramento também, mesma situação. Tem um dobramento mais esquisito aqui, o nervuramento e o corrugamento. Dá para fazer eles também, né? E a estampagem profunda, né? Que é bem importante, né, pra gente. A matéria-prima utilizada, né? Esse disco aqui, que é colocado entre essas matrizes e desce o punção. Quando o punção desce, o disco está preso aqui nas extremidades, então só resta o material ceder, né? Então ele desce e provoca esse afunilamento aqui, né? Fica essa parte inferior aqui conformada. Então, ela é muito utilizada para fazer panelas, recipientes, né? Alguns baldes, essas peças de metal mesmo, que parece do RU essa pecinha aqui. Mas são
bastante utilizados para fazer panelas, né? Então, obviamente, a estampagem é feita em aços, não somente em aços, né, mas em alumínio, aço inox, que possuem alta ductilidade, né? Então, aços de baixo carbono, aços inox, né? Ninguém vai querer uma panela feita de aço carbono, né? Pelo amor de Deus, vai enferrujar em uma semana, né? Ligas de latão também, que tem utilidade bem grande. Então, esse é o processo da estampagem, né? E esses são processos de conformação que a gente separou para dar nesse mini cursinho aqui. São os processos mais importantes, que são os mais comuns, né? E por enquanto eu acho que é isso. Obrigado por assistir o curso e até mais.